Olá, hoje eu vou falar sobre networking, que é uma ferramenta fundamental para o nosso crescimento profissional e hoje em dia talvez uma das mais importantes. E ela se relaciona diretamente com a sua comunicação, com a sua oratória. Por isso, eu daqui a pouco vou utilizar o celular também para gravar alguns trechinhos dessa nossa conversa. Trouxe aqui um café, estou no meu escritório. E vamos em frente bater esse papo. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu nunca fui uma defensora do network. Eu era alguém que era totalmente contra o network. E essa parte é interessante da gente gravar. Lá vou eu. Não que não esteja gravando, mas vamos gravar aqui pelo celular também. Nunca fui uma defensora do networking. Eu sempre fui totalmente contra. Porque o networking, para mim, presumia uma situação, um sentimento de nepotismo. E como sempre fui uma pessoa muito estudiosa dentro da minha área, fiz duas faculdades ao mesmo tempo, sempre me dediquei muito ao que eu queria e gostava de fazer. Eu acreditava que networking era péssimo, porque era uma forma de uma pessoa se sobrepor a outra, ou se aproveitar de alguma situação e de algum contato. Porém, hoje nós vemos que as coisas são um pouco diferentes. Não que isso não aconteça na vida prática, isso acontece muito ainda e talvez sempre vá acontecer. É natural do ser humano ele se aproveitar disso de alguma forma e a nossa rede de contatos também é algo que nós temos por nosso mérito, por nossa sorte, pelo mérito dos nossos pais, parentes, colegas, amigos, meio social. Mas temos. Pausei aqui e a gente segue. Vou seguir gravando os trechinhos. E quando a gente reflete sobre esse network, sobre esse processo, é interessante nós observarmos que não se limita somente a algo que alguém está te ajudando, a uma situação de pedir ajuda de alguém. Não é sobre isso. Você, na verdade, vai divulgar quem você vai vender o seu peixe naquele espaço. Por quê? Mesmo que a gente tenha um mercado de trabalho muito focado e muito baseado no networking, não tem jeito. Se você não tiver competência para se manter, para fazer manutenção da sua pessoa, do seu serviço, da qualidade do que você está prestando ali, nada vai dar certo, nada vai para frente, não tem muito para onde fugir. Por isso, não adianta você fazer um bom networking se na hora de entregar o resultado é zero. Você vai ser demitido. Então, tudo que eu vinha pensando sobre network se quebra aí. Porque, na verdade, pode ser uma forma de você obter uma ajuda por conhecer pessoas? Sim, pode. Mas se você não tiver qualificação ou capacitação para ocupar esse espaço, já era. E isso pode acontecer numa entrevista de emprego sem networking. A pessoa simplesmente viu o seu perfil ali, gostou, se enganou ao te contratar. Isso já aconteceu comigo. Me contratou com um salário júnior para um cargo que precisaria de uma experiência sênior que eu simplesmente não tinha. Numa área da comunicação que eu não tinha autoridade, que eu não tinha experiência, que eu ainda não sabia o que fazer. E eu não fui treinada, eu fui jogada com uma responsabilidade, com muitas coisas, muito além da minha capacitação naquele período, naquele momento. Isso a gente também percebe que as empresas se enganam, para além do network. Por isso, sempre a sua capacitação, sempre o seu conteúdo, sempre o que você tem a dizer ao mundo, sempre tudo que você estudou, e essa parte quase meritocrática, que eu não acredito em meritocracia numa sociedade desigual, realmente vai fazer sim a diferença. Sempre. No entanto, se você não souber como se colocar, como falar, não tiver a cara de pau de chegar aí falando, ninguém vai saber o que você sabe. Aí não adianta nada. Triste. Talvez. E talvez alguém que tenha quase a sua qualificação, tenha uma qualificação, mas não tem a sua, mas tem quase a sua, vai ter esse cargo, porque conhece as pessoas, porque sabe se colocar, sabe se vender. Portanto, eu quero começar um exercício de networking. Eu quero saber as pessoas que estão ao seu redor.
Elas sabem o que você faz? Elas podem te ajudar de alguma forma, principalmente se você presta serviços, se você não é CLT. Ou se você é CLT e quer mudar de cargo, quer crescer dentro da empresa. As pessoas importantes da empresa sabem o que você faz lá, qual é o seu diferencial. Você sabe o que você faz e qual é o seu diferencial? Essa talvez seja a primeira pergunta. E quero também te passar um exercício que eu aprendi vendendo no Avon quando eu tinha 16 anos. E é um exercício muito eficaz. Listinha. Sim, listinha, vem comigo. Eu tenho as minhas. Às vezes, quando eu deixo de fazer, as coisas deixam de dar tão certo. Que a gente tem que ir até o fim com as nossas listinhas. Eu pego papel e caneta e aqui eu vou fazer uma listinha. Eu vou gravar novamente para vocês, que é bem importante essa parte. Listinhas para você ter bons resultados no networking. Você vai começar a nomear na primeira parte da lista pessoas que você conhece, são próximas a você e que podem te ajudar profissionalmente a chegar onde você deseja. Coisa simples: um primo, um irmão, um tio, uma amiga, uma pessoa que você tem intimidade e facilidade. Dali você vai colocar o nome dela na bolinha, vou colocar o nome de um amigo meu, Carlos. Dali eu vou fazer uma seta. Eu pus o nome dele em uma seta. Por quê? Do nome dele, que é um amigo, eu lembro da esposa dele, que também eu tenho uma amizade com ela. Vou pôr o nome dela aqui. E ela também trabalha numa parte de comunicação numa grande empresa, então faz sentido, pensando assim. Dali dela, você pede indicação de algumas pessoas. E assim você vai ramificando, quase um esquema de pirâmide de contatos. É meio isso. E é muito funcional para você ir lembrando pessoas que você deve entrar em contato e conversar um pouco sobre a sua trajetória profissional, se você quer mudar de carreira, sobre a sua prestação de serviços, se você quer ampliar o número de clientes, ou sobre alguma oportunidade que você deseja, e talvez essa pessoa possa te ajudar. Então, é sempre bom ir anotando. Dali, você vai começar a conferir se você está fazendo a checagem das respostas. Se você está acompanhando. O que que essa pessoa te disse? Ah, agora não, mas daqui a uns 3 meses eu acho que esse cargo que você deseja pode abrir. Ou que vai ter uma oportunidade. Anota, põe um despertador. Coloca em algum lugar do planeta Terra. Daqui a 3 meses você volta e retoma esse contato. Isso é super eficaz, porque isso é um exercício básico de vendas. É a gente lembrar da nossa própria rede de contato. Eu, por exemplo, que trabalho aqui com impulsionamento na internet, vendo muito para pessoas desconhecidas, minhas vendas, meu faturamento vem mais de pessoas desconhecidas do que conhecidas. Ou seja, talvez eu tenha que melhorar minha listinha. Porque eu tenho um custo de chegar na pessoa desconhecida e eu não tenho custo nenhum de chegar na conhecida. Já pensou? Isso é muito relevante de você refletir aí. De verdade. De verdade. Então, não adianta você conhecer um monte de gente e você ficar com vergonha de falar com essas pessoas. Lembre-se, você não está pedindo um favor. Você só vai mostrar o que você realmente faz. Você só vai contar. E, pelo contrário, você está ajudando essa pessoa porque você é uma profissional qualificada, dedicada, que vai entregar o seu melhor. Você só está contando para ela que o seu trabalho existe, ele é excelente e que você pode contribuir muito para a empresa evoluir. Pensando por esse ponto, as coisas ficam mais fáceis. E lembrando que a pessoa simplesmente vai lembrar de você, vai refletir sobre você, vai conhecer o seu currículo. Se você não tiver nada a ver para vaga, ela não vai te chamar. Então, não pense como favor. Pense que você pode ser a solução para o problema que ela tem hoje. Já pensou nisso? Então, reflita aí comigo, que vai ser interessante da gente conversar. Um beijo e fique aí para mais conteúdo sobre network e comunicação.